Olá pessoal, bem-vindos ao canal Lili que Ensina. Você sabe qual é a diferença entre texto em prosa e texto em verso? Seja qual for a sua resposta, vem comigo, Lili que Ensina. Texto em prosa é a maneira que adotamos por meio da escrita expressar as nossas ideias, pensamentos. Sua estrutura contém frases contínuas e pode ter parágrafos. Exemplos de textos em prosa são as cartas e e-mails. Já o texto em verso se preocupa com a medida que devem ter as linhas que escrevemos. São escritos em versos que podem ser reunidos em estrofes e podem ter rimas. Exemplos de textos em versos são letras de canção e poemas. Agora vou mostrar um parágrafo e duas estrofes de uma mesma história escrita de maneiras diferentes. E vocês vão me dizer se os textos estão escritos em verso ou prosa, combinado? Então vamos começar. Título: O rato do campo e o rato da cidade. Ao pé de uma seara verde, dentro do seu buraquinho, vivia o rato do campo que nunca estava sozinho. Primeira estrofe. Mesmo ao lado do fogão, dentro do seu buraquinho, vivia o rato da cidade, comia queijo e fugia do gatinho. Segunda estrofe. Ao observar, podemos perceber que é um texto estruturado em versos, estrofes e possui rimas. Identifiquem em cada estrofe as palavras que rimam. Dicas importantes: as rimas estão localizadas no final de cada verso. É correto afirmar que nem todos os versos vêm acompanhados de rimas. Se vocês observarem as duas estrofes, são três palavras que rimam, porque uma delas aparece duas vezes. Rimas são palavras que possuem sons parecidos ou iguais. Quais são elas? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, pensaram? Conseguiram identificar? Se vocês disseram buraquinho, gatinho e sozinho, acertaram. Agora eu vou fazer uma nova pergunta. Podemos dizer que esse texto está escrito em verso ou prosa? Pense um pouquinho. Se você disse texto em verso, acertou. Agora observe o mesmo texto escrito em prosa. O rato do campo e o rato da cidade. Um rato do campo convidou um rato da cidade para jantar. Serviu-lhe produtos do campo, figo, uva e castanhas. Ao ver a pobreza do seu anfitrião, o rato da cidade convidou-o para ir viver com ele. Tendo-o levado para o celeiro de um homem rico, ofereceu-lhe todo tipo de carne, de peixe, até mesmo doces. Percebam que foi escrito em parágrafo. Não há versos, estrofes, rimas e tampouco ritmo ou musicalidade. É livre, não há preocupação quanto à sua estrutura se comparar com o texto escrito em verso. Expressa uma ideia, fato ou história de margem a margem, diferente do texto em verso, que ocupa apenas uma parte da página. É isso aí, pessoal. E para reforçar, vamos ler o esquema. Texto em prosa, escrita em frases contínuas, pode ter parágrafos. Texto em verso, escrito em versos que podem ser reunidos em estrofes, pode ter rimas. É isso aí, pessoal. E se gostaram desse vídeo, deixe seu like, faça parte do canal Lili que Ensina para não perderem as novidades. Até mais, pessoal!